em foco, com o tema racismo e espiritualidade, diálogos para a psicologia. Gostaria de reforçar que estamos com transmissão ao vivo. Então, o pessoal de casa que quiser participar, interagir, pode mandar perguntas, elogios, sugestões, que ao final de cada fala a gente vai repassar para as convidadas. O pessoal daqui também, mas elas vão falar e ao final, quem quiser, a gente faz uma rodada de perguntas e contribuições. O Psicologia em Foco, ele acontece aqui no CRP toda quarta-feira. E a cada encontro, as comissões se reúnem para pensar umas temáticas que possam ser dialogadas com a psicologia. Né? E aí, na próxima quarta-feira, vai acontecer o último Psicologia em Foco do ano, que vai ser sobre HIV/AIDS e juventudes, um diálogo necessário. Também às 19 horas, aqui na sede do CRP. Estão todos e todas convidadas. Este mês, a Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais se debruçou junto a outras comissões para a construção de Psicologias em Foco, justamente para marcar o Dia da Consciência Negra, né? Que a gente está aí esse mês inteiro cheio de ações. E esperamos que isso perdure, né? Não só nesse mês, mas ao longo de todos os anos. Porque nossos corpos ficam bem cansados de resistir e existir ao longo do tempo, assim, para ser lembrado somente em novembro. Bom, para o diálogo de hoje, a gente vai contar com as convidadas Nakota Kidoale. Há 32 anos iniciou no Candomblé, é líder comunitária no Quilombo Urbano de BH. Manzo. Obrigado pela ajuda. Autora do livro Ventos Fortes, de um Quilombo. Coordenadora do projeto Kizomba, onde desenvolve um trabalho social com crianças e jovens negros. Mestre e professora no Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais do FMG, onde também ministrou o curso Pensamento e Ação Comunicacional nas Comunidades Tradicionais. É secretária administrativa do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Contaremos também com a Esther Antonieta, psicóloga, especialista em saúde mental e supervisora de casos clínicos. Trabalha no CAPS 3, em Contagem, coordena o grupo Malungas, voltada para mulheres negras e faz parte de vários movimentos negros desde sua infância. Adepta às religiões de matriz africana há 18 anos. Participante da Festa do Rosário, popularmente conhecida como Congado. Eu passo agora a palavra para a Nakota, que vai iniciar o nosso debate hoje. A bênção minha irmã, boa noite a todos e a todas. Então, na verdade, o tema que eu trago um pouco aqui é sobre o que eu vivenciei dentro da universidade, né, da UFMG. E uma coisa que, justamente na época em que a gente foi convidado para poder fazer ministrar o curso lá dentro do Catafolha, foi justamente no momento em que estavam se falando muito internamente em suicídios dentro da UFMG. Então, um dia, eu conversando muito com isso com o professor José Jorge, ele pegou e pediu para que eu escrevesse um texto, colocando ali o que é que eu entendia sobre qual era a importância dos saberes tradicionais dentro da universidade. O que eu entendia que nós tínhamos, nós mestres de saberes tradicionais, a contribuir com os saberes acadêmicos. E aí eu fiz um texto, e eu gostaria muito de ler ele aqui, e a partir dele a gente poder provocar esse debate, tá bom? Eu ainda estou um pouco... Eu não tenho muito costume, estava acabando de falar isso aqui agora, de preparar uma fala, mas eu acho importante eu compartilhar esse texto aqui, porque eu acredito que ele provoca muito a psicologia. E como
eu entendo que o papel do candomblé é um pouco esse, é uma cura espiritual, e a cura espiritual eu entendo que a psicologia, né, que nas ciências domina bastante, então eu acho que esse texto tem muito a ver. Meu nome é Cássia Cristina, sou filha de Efigênia Maria da Conceição. Minha mãe é bisneta de pessoas que, em um passado histórico recente, foram retiradas do seu território e tiveram suas culturas e laços açoitados e seus corpos escravizados. Nascida em Ouro Preto, uma das cidades imperiais que recebeu grande quantidade de negros africanos escravizados. Esses contribuíram com a construção da cidade, tanto de forma suas formas, em todo o seu patrimônio do arquitetônico-cultural. É sábio, embora escondido, que há uma grande influência dos elementos da cultura africana na construção da cultura brasileira de forma geral. Os conhecimentos dos povos africanos, mesmo em outras localidades, como ocorreu na grande diáspora, era transmitido através da oralidade e da vivência diária na comunidade, terreiro, casa e tradição. Para as culturas africanas, não há conhecimento adquirido que não se provenha da vivência praticada diariamente. Minha mãe, conhecida dentro do axé como Maria do Muiandê, despertou em seu dom aos 11 anos de idade, quando inicia o seu processo de formação. Apesar dos conhecimentos serem repassados pela oralidade, alguns são específicos para algumas entidades específicas dominar e desenvolver. Como no caso da minha mãe, o Pai de Santo ou quaisquer cabem à preservação dos conhecimentos através das práticas da cura e dos ritos da tradição. Os muzenzas, os cambonos, os ogãs, as macotas, entre outros cargos, as funções. No candomblé existem várias funções, e cada uma delas tem o seu significado dentro da tradição. Atribuições específicas, conhecimentos e nomes que indicam sua posição. Por exemplo, as macotas, grupo do qual faço parte, tem a função de auxiliar nos trabalhos diretos dos dias e de toque, e estão na relação mais direta com a Mãe de Santo. No meu caso, por ser também filha biológica, a relação ainda é mais estreita. Apesar de toda a evolução tecnológica e nas exigências das vidas urbanas e da dinâmica da vida atual, a tradição é onde nos reconhecemos e temos nossas demandas e especificidades acolhidas, e é o reduto do acalanto, objetivo e subjetivo da nossa existência. Há um momento em curso na Universidade Brasileira, confluindo com a luta da população negra, com a finalidade de dar visibilidade aos conhecimentos que foram ao longo da história negligenciados, soterrados e demonizados, oriundos dos povos de matriz africanas e indígenas, bem como seus portadores. Como parte desse movimento, a história de luta do Quilombo, que representa o Manzungus Caiambe em Belo Horizonte. Fui convidada, assim como minha mãe, a participar do programa de formação transversal de saberes tradicionais. Desde o meu primeiro dia dentro da universidade, percebi um clima estranho por lá. Deparei com jovens e professores adoecidos mentalmente e espiritualmente. Era só falar dos simples valores que tem a vida no terreiro, que vai se desdobrar em choro, mais ou menos 30% da turma. Percebi que as cotas no terreiro, na verdade, nada tem a ver com as cotas para negros. Era uma cura tradicional em nos salvar as ciências humanas. Pois, ao decorrer do encontro de saberes, ao invés de atrair estudantes negras e negros, a gente estava, sem perceber, acolhendo os não negros. O mais interessante disso tudo era a carência que esses encontravam, a necessidade de virem até nós, denunciava uma carga depressiva e uma falta que não era material. Eles, os não negros, estão doentes. Doenças oriundas de um processo de colonialismo. Eles se perderam de si próprio ao tomarem como referência a cultura do colonizador. E insistir em manter essa reverência ainda nos dias de hoje. Nós, mestres e mestres do ofício,
percebemos sem precisar abrir um livro algum sobre medicina que trata-se de um processo de adoecimento da mente, adquirido na busca do suposto saber acadêmico. Nesse sentido, essas pessoas adoeciam e precisavam se reencontrar. E o caminho era a medicina do candomblé. Isso mesmo, o candomblé. Significa a própria cura do corpo e do espírito em encontro com a sua própria ancestralidade. E com as formas de cura que alimentam não só o corpo, mas a mente e o espírito. Se um não nada bem ao outro, padece. E nenhum dos dois não resistem sem um reconhecimento que o humano precisa. Em conversas individuais com alguns dos 30% não negros, relatavam a nós, mestres e mestres, que a vida já não tinha mais sentido. Eu sabia que no silêncio daquele ambiente adoecido, havia um grande número de suicídios na universidade. Que não quer discutir isso. Isso talvez pelo fato de que, se assim dizer, vai ter que assumir que é ela quem dá a corda, puxa o gatilho ou empurra do ponto mais alto, como uma exigência de rigores e limites de linguagem e posturas, aqueles que incluem que este seria o lugar de se tornar uma pessoa importante na sociedade ou tida como portadora de conhecimentos. Por outro lado, a matriz do conhecimento dos povos africanos, da quais somos seus representantes, inclusive na luta por sua preservação sobre todo tipo de violência, é advinda de espaço como a academia, oferecendo ao próprio chão. E essas pessoas adoecidas que resolveram nos acompanhar, a partir do momento que os colocamos em contato com simplesmente o chão, uma base essencial, retornamos com essas para o útero do candomblé, ensinamos a elas como ensina uma criança a comer, rezar, cantar, enfim, sentir todo o sentimento que um humano pode manifestar. E elas, através dos olhos, nos agradecem e passam a perceber a importância desses valores. Se curvam, beijam nossas mãos e agradecem pelo simples fato de estar viva. Valores do ser humano, que é aquele lugar que deveria unir uma inteligência diversa, só adoece as mentes de quem nasceu e esqueceu sua própria história, porque foram escritas de forma diferente. Nesse espaço se privilegiam conhecimentos de outras culturas em detrimento de toda a nossa forma de conhecimento historicamente mantido em confluência com a nossa origem e respeito pela terra e aos demais seres vivos. Dessa forma, os obrigam a ler e ler, porque se não fizerem, de nada eles não vão saber. Mesmo que seu saber seja viver, respeitar e amar o próximo, isso de nada vai adiantar se não ler suas histórias escritas e rabiscadas pelos seus, que muitos do que escreveu morreu de loucura ou de depressão. É triste isso em razão de uma trajetória de aviamento de sua base essenciais. A população negra teve que criar formas de resistir e sobreviver nesse sistema, que buscou e busca insistentemente seus desaparecimentos. Estamos passando por esse processo, mantendo nosso espírito de resistência, encarando o racismo, a intolerância em um espaço que adoece. E ser para ser doutor, uma palavra que carrega o significado do dom da cura, mas, por um outro lado, cura pessoas adoecidas e desprovidas da base essencial sólidas. Há um lapso que não conecta em algum lugar, para que muitos e muitos tenham encontrado e reconectado no contato com a mestres e mestres dos saberes das tradições afro-brasileiras e indígenas. Urge que a universidade se desloque em sua linguagem para contemplar efetivamente os saberes tradicionais, percebendo que a imposição de uma linguagem acadêmica faz com que se retire a essência do que pretende transmitir como orgânico dos saberes tradicionais. Ao perder essa sua essência diante da necessidade de adequação da linguagem naquele espaço, perde-se também o processo de compreensão e a conexão
com a base em desenvolvimento de sua matriz. Esse processo de deturpação, quando nas bases da realidade da população negra, de forma geral, e das comunidades que preservam os saberes tradicionais, da forma específica. É um processo de embranquecimento que está em total desacordo com a nossa base cultural, social e política. Nós somos europeus, precisamos dar vida e recuperar nossa vida, olhando para nós e para a nossa cultura como ela é ou deveria ser. Não conseguimos perceber nossa ancestralidade, saberes conhecidos ou minimamente presentes nos textos acadêmicos. Ninguém fala do jeito que escreve, e ninguém escreve do jeito que fala. Isso cria uma confusão que dificulta a opressão do aprendizado e não o reconhecimento da sua base, que pode estar na base desse adoecimento. É urgente que a universidade reflita sobre seu papel na sociedade brasileira. Precisa e deve parar e compreender que ações como saberes transversais têm um exercido uma função para além de uma disciplina acadêmica e vai de encontro a uma política de saúde mental. Qualquer um pode visitar o terreiro hoje e constatar que, no mínimo, 30% dos seus filhos lá dentro não são negros. São dessas disciplinas que aqui estão se curando. Caso a universidade não assuma essa política, será uma grande contradição, muita ignorância de um espaço que diz reunir conhecimentos e saberes. Todavia, independente de abrir ou não as portas para os mestres e mestras, o candomblé vai continuar com a sua missão. Seria muito mais fácil se caminhássemos juntos, saberes tradicionais e saberes acadêmicos. Assim como a energia chegou aos territórios, seria avanço também ter os mestres dentro das academias. O processo de cura, que não se resume meramente na inclusão formal em disciplina desse espaço, mas na legitimação dessa cultura negriciada durante o século. Quando aceitei o convite para estar aí dentro, aceitei no sentido de entrar pensando em proteger os nossos 30% de pessoas negras vivas. Porém, trouxemos para nosso território 30% de pessoas não negras, que precisavam de cura em razão do estado de adoecimento que se encontram sem perspectiva alguma de continuar a viver. A universidade não pode mais permitir que a esperança de adquirir conhecimento, um título ou um lugar no mercado de trabalho ou estado social se torne doença, podendo levar à morte. Conhecimento não adoece, não mata, pelo contrário, atribui sentido à vida, estimulando a convivência sadia com os outros e com a natureza. Então, na verdade, foi todo um processo mesmo que me incomodou muito durante o curso de saberes. A gente participou durante 3 anos lá dentro, e a gente percebia que durante o curso poucos eram os alunos negros que entravam para poder participar. Mas isso não era incômodo para a gente, muito pelo contrário, os professores sentiam-se incomodados, não compreendendo. Mas a gente sabia que os nossos negros que estavam lá dentro, eles tinham compreensão do que é que eles estavam buscando lá dentro da universidade e como que eles iam, e eles tinham conhecimento e a consciência do território que eles poderiam voltar. Já as outras pessoas, quando elas entravam lá para dentro, por elas não carregarem com elas essa ancestralidade ou essa cultura, né, do coletivo, elas se perdiam lá dentro e acabavam, quando a gente chegava, elas gritavam por socorro para que a gente levasse para dentro do nosso terreiro e ali a gente pudesse ensinar para elas tudo de novo, porque realmente elas perdiam até o tempo que era importante para poder comer. E aí era uma coisa que me incomodou sempre e eu ficava muito preocupada. E com isso a gente percebeu também de como que o racismo, quando o racismo ele percebe o sistema, ele percebe que existe um mecanismo para poder derrubar e desconstruir o racismo, ele cria uma outra fórmula de reerguer, né, e criar obstáculos. Tanto é que esse ano não teve saberes tradicionais e provavelmente
de acordo com o que a gente está percebendo do governo, não vai ter também. E aí a gente percebe isso, que por mais que a gente tenta, né, derrubar ou combater o racismo, porque doam, entregam para a gente o racismo, como se ele fosse uma propriedade nossa. Como se fosse nós que criamos o racismo, como que o racismo estivesse na nossa pele, ou no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar. Mas a gente percebe que o racismo é uma responsabilidade de uma sociedade que não nos incluiu na sua formação. Então, nós não podemos estar em lugar nenhum falando de racismo, muito pelo contrário, a gente quer estar no lugar, em pleno século XXI, onde diz que a abolição veio para poder realmente acabar com o processo de escravidão imposta, que essas pessoas, que essa sociedade nos coloca ali e dizer para a gente o que cada uma tem feito e contribuído para combater ou para eliminar o racismo. Né? E principalmente o próprio Estado. Então, se o próprio Estado não assumir que essa doença, que o racismo, que eu entendo, que a gente aprende dentro da nossa comunidade, que racismo é uma doença da população branca. É uma responsabilidade, é um karma que é ela que carrega quando nasce. E que, na medida que ela vai evoluindo, ela precisa se libertar dessa doença, desse vírus. E se ela carrega isso com ela tem que, e um dia ela resolve que precisa colocar um fim, é ela que tem que nos dizer, olha, eu não quero mais ser racista, o que eu tenho que fazer para não ser racista? E não nos chamar ou nos provocar a dizer sobre racismo, porque senão a gente vai estar sempre falando desse lugar de racismo enquanto vítima, porque nós somos vítimas do racismo. Racismo não pode ser, não é um inimigo, como muitos dizem. Racismo é violento, ele provoca violência, ele desconstrói famílias. A gente mesmo, lá no Manso, nós fomos totalmente desconstruídos por um ato racismo mesmo, foi um ato violento de racismo, onde não nos deram o direito de conviver do modo, ou manter o modo de vida a qual a gente fazia parte, a qual nós mesmos nos encontramos como convivência ou como sociedade dentro da nossa comunidade. Então, quando a própria prefeitura entra lá e nos tira de dentro da comunidade, nos leva para uma outra organização, a qual ela criou para que fosse ali a nossa sociedade, onde todos nós não temos identidade e é sempre colocado como moradores em situação de rua, nós perdemos a nossa identidade, então ela rompe com toda essa cultura e toda essa organização coletiva que a comunidade tem. E mesmo assim, a gente entendendo que o nosso modo de se organizar é um modo verdadeiro e muito mais ético de conviver, que nós voltamos e reconstruímos tudo de novo. E eu percebo isso muito nas famílias negras, né, nas ocupações, quando derrubam, quando tomam as casas, vão para outra comunidade, lá elas se organizam. É um modo de vida das pessoas que a sociedade precisa entender. E ali não tem nenhuma doença, ali não tem nenhum problema. As pessoas se entendem ali dentro daquela condição que ela mesma se criou para sobreviver, porque o próprio Estado não as quer mais que ela seja incluída no seu contexto social. Então, a universidade, quando a gente vai para a universidade, a gente percebe muito isso. O quanto que a universidade não esperava que a gente fosse sobreviver lá dentro, entrando como mãe de santo, zeladora, por mais que elas não queiram dar títulos de notório saber, ou títulos de saberes, quando você nasce com saber, que eles falam muito, dizer o que de data, autodidata, isso são rótulos para a gente que, se a gente atribuir a isso, a gente perde a essência de nos organizar e de nos constituir dentro da nossa comunidade. Então, assim, para a sociedade é importante sim manter esse título, porque a sociedade ela só se reconhece a partir de títulos e rótulos.
né? Já a gente não. Nós nos conhecemos a partir do toque, do cuidado, do olhar, do falar, do sentir e até mesmo do modo de praticar. Então, é um pouco isso mesmo que eu tenho a contribuir aqui, sobre a minha perspectiva a partir da Universidade dos Saberes Acadêmicos, com os saberes tradicionais, e sobre também a questão do racismo mesmo, da violência que nos provoca. Macota, muito obrigado pelas suas contribuições, valeu demais. Agora eu passo a palavra para a Esther. Boa noite, gente. Eu estava conversando agora com uma Macota Doyali que a gente, pertencente das tradições de matriz africana, a gente não costuma ter o hábito muito de preparar o que a gente vai falar, porque a gente fala da nossa vivência. E ela compartilhou comigo que é a mesma coisa. Eu estava incomodada com isso hoje, gente. Vou chegar lá, alguém me perguntar se eu preparei um PowerPoint, se eu tenho alguma coisa para apresentar, mas eu acho que as histórias por si só que a gente traz aqui, elas são suficientes para ilustrar tudo que nos cerca, né? Eu quero começar com uma fala da mestra Pedrina, que também foi uma das professoras lá nos Saberes Tradicionais na UFMG, que ela diz: nosso nome é resistência. Resistimos e resistiremos sempre. Ela é capitã de Moçambique, na cidade de Oliveira. Eu também sou reimadeira da cidade de Oliveira, é minha mãe. E o meu conhecimento dentro da oralidade, dentro da ancestralidade, vem através dela também. Porque depois os meus caminhos se cruzam com Umbanda e com Candomblé também. E é um encontro bonito. E todos eles formam um balaio de flor muito formoso. Ontem mesmo, eu estava conversando lá na UFMG sobre isso, sabe? Com o professor Marcos Alexandre e com alguns alunos lá do curso de pós-graduação na literatura. Eu fiquei muito incomodada esse ano, no começo do ano, porque eu faço mestrado lá em comunicação social. E um belo dia eu me deparei com os meus colegas todos anotando, assim, exaustivamente, uma nota de tudo, e eu precisava pensar na aula. E aquilo me incomodou muito, e eu assustei comigo. Falei, gente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E aí eu comecei a pensar sobre esse processo de aprendizado, que é o processo de matriz africana, que se dá pela base da oralidade, e é o que a Macota falou. Os nossos aprendizados, as nossas vivências, elas se dão no dia a dia. É no dia a dia, eu estando lá, eu repetindo, eu ouvindo as histórias, eu ouvindo as coisas acontecerem, que eu aprendo a fazer, que eu aprendo a ser comunidade, né? E aí eu coloco junto às religiões de matriz africanas o reinado também, porque o reinado ele remonta a uma África ancestral, né? Embora ela venha com a estampa dos santos católicos, foi um sincretismo necessário naquela ocasião para que a festa fosse possível que acontecesse. Mas o reinado, principalmente o reinado dos Leonides da cidade de Oliveira, ele remonta a uma África ancestral que tem muito a ver com a presença dos inquices. E cada santo católico, ele tem a correspondência dentro com os inquices, que são os orixás, né? Na Umbanda a gente chama de inquice, com cada santo do catolicismo. E aí, eu fico pensando nisso, na questão de quando a gente não sabe de onde a gente vem, a gente também não sabe para onde que a gente vai. E da importância, então, da gente fazer esse resgate, né? Infelizmente, a UFMG continua adoecedora, continua adoecendo, tanto alunos quanto professores. E este movimento de introdução dessas aulas lá, dos saberes tradicionais, foi uma virada, assim, para as pessoas que tiveram a oportunidade de participar, porque as pessoas se viram transformadas pela fala de cada um dos mestres que tiveram presente, se sentiram verdadeiramente tocadas
por cada fala, por cada cântico, por cada oração proferida naquele ambiente. E aí fica o desafio para a universidade de transformar o espaço acadêmico num espaço que seja possível para que a Umbanda, o Candomblé, o Reinado tenham efetivamente uma entrada lá. Porque não adianta, por exemplo, chamar Mameto no Iandê, Mameto vai, leva os cambonas dela, e eles levam as engomas, que são tatabaques, e de repente ela quer fazer alguma coisa com as engomas e não consegue fazer porque na sala do lado está tendo aula e para com isso que vocês estão incomodando, vocês estão atrapalhando, está fazendo muito barulho. E o que efetivamente se espera quando convidam os mestres dos saberes tradicionais para estarem nesse espaço acadêmico? Né? A gente tem levantado essa questão. E aí, quando eu penso na questão do racismo, eu acho que nós estamos fazendo um movimento contra-colonial, né? A Umbanda, o Candomblé, o Reinado, eles fazem esse movimento contra-colonial de manter as suas raízes, de manter as suas origens, de manter essas tradições numa espécie de aquilombamento. Eu acho que é importante que a gente tenha em mente que, embora não exista mais Angola Janga, que era o nome dado ao Quilombo dos Palmares, e os quilombos que nós conhecemos hoje, que são denominados quilombos, eles estão mais distantes, mas estão mais perto do que a gente imagina. Existe um quilombo lá no terreiro Manso Caiambo. Existe um quilombo no Reinado, em cada uma das irmandades, que todos os dias ou todos os anos tocam suas caixas, louvando, cantando e dançando, que é a forma que o negro tem de mostrar a sua tradição, a sua cultura, a sua religiosidade. E é a forma que o negro tem também de se comunicar com o sagrado. A ligação que nós temos é através do tambor, é através do canto e é através da dança. Porque quando isso acontece, quando a engoma toca, quando o corpo começa a dançar, na verdade, estamos respondendo a uma energia que nós já temos vivência e que as pessoas, os alunos que passaram pela UFMG também tiveram a oportunidade de ter um pedacinho dessa vivência com cada um dos mestres que passaram por lá. E aí, o racismo, nesse sentido, ele vem sendo um processo de desconstrução. Inclusive, para mim, eu vou falar por mim, porque não basta ser negro para não ser racista. Porque nós vivemos numa sociedade racista. E por vivermos em uma sociedade racista, nós aprendemos a ser racistas. Por mais que a gente lute, por mais que a gente se policie, ainda assim, às vezes, eu já me peguei, uns anos atrás, assustando com uma pessoa negra, um rapaz negro, que estava mesmo sujo, mal vestido, e aproximando perto de mim. Por que eu não assustei com ele? Por que eu não me assusto com um rapaz branco que vem vestido de qualquer jeito, mas eu me assusto com um homem negro que está vindo mal vestido, sujo de alguma forma? É nesse sentido que eu falo do racismo. É um ensinamento que nós temos, essa vivência que nós fazemos, é um ensinamento que nós temos. Cada dia que passa, nós fazemos esse movimento e temos esse esforço e esse trabalho também de ensinar para as pessoas que o racismo está posto. E diante dele, a gente precisa fazer alguma coisa para que ele não seja tão vigoroso, para que ele não seja vigente, para que a gente tenha espaço. E a voz que a gente tem é através do aquilombamento, é através dos terreiros de candomblé, através dos terreiros de umbanda, através dos terreiros de reinado, porque o reinado também tem seus terreiros, né? O reinado, ele é dentro de um terreiro que eu falo é quintal mesmo, espaço, terreiro. Que nós chamamos também, nós falamos, lá no terreiro do reinado dos Leonides, por exemplo, não é que seja de umbanda ou de candomblé, necessariamente, embora tenha influência, mas os reinados também têm seus terreiros. E as matrizes africanas, como disse a Makota, e é engraçado que nós não conversamos hoje, nós nos encontramos aqui. E o que ela trouxe é bem o que eu estava pensando em falar também. A cura se dá pelo
pelo movimento integral. Quando há cura dentro das religiosidades de matriz africana, ela acontece uma cura física, uma cura espiritual, e as pessoas, elas conseguem se sentir contempladas com isso, porque elas vão lá e elas não saem de lá com a resolução de uma das questões que está tendo problema. Elas saem dos terreiros, elas saem dos reinados com uma sensação diferente, e essa fala não é minha, que eu também tenho essa vivência. Mas essa fala é de alunos, por exemplo, que tiveram um pouco de contato com cada um dos mestres. Essa fala é de pessoas que são devotas do reinado, por exemplo, que embora não participem do reinado, elas também estão ali com a devoção, com a fé. Bom, Jesus falava que a fé curava as pessoas. E é isso que eu vejo nos terreiros de Umbanda, de Candomblé e no reinado. A fé das pessoas cura as pessoas. Quando as pessoas vão a um terreiro de Umbanda, a um terreiro de Candomblé, a um terreiro de reinado, elas vão ali em busca de alguma coisa. E por um período, eu e alguns familiares meus, a gente brincava muito que foi um período que nós conhecíamos algumas pessoas que estavam muito desesperadas com questão de saúde, com desemprego, muito tempo desempregadas. E as pessoas iam, a primeira vez, beijavam a bandeira de guia de determinado terno ou guarda. E aí, no dia seguinte, que era segunda-feira, a pessoa já era chamada para uma entrevista de emprego. E aí a gente ficava brincando assim, mostra pra gente onde que foi, que parte que foi da bandeira que você beijou, que a gente está precisando também. Mas a cura, nós somos atores, todos nós, pertencentes às religiões de matriz africana, nós somos atores que proporcionam a cura. O nosso corpo proporciona a distribuição dessa cura para as pessoas. E para muitas pessoas, especialmente para as pessoas negras, hoje menos, mas já foi mais, mas ainda existe, assumir que é candomblessista, assumir que é umbandista, é um problema. A pessoa sofre preconceito. É ridicularizado. Hoje menos, né? Às vezes, eu fico com a impressão de que algumas pessoas acham que é chique falar que eu fui no candomblé, eu fui no umbanda. Mas não é moda. A gente não está falando de moda. A gente está falando de modos de existir, de modos de vivenciar as coisas. E assumir isso era antigamente, para esses negros, para essas negras, assumir que eles eram do demônio, porque foi assim que a gente aprendeu a vida inteira, né? Que vem do negro é ruim, que vem do negro é do demônio. Logo, a cor dele é sujeira, o cabelo dele duro, que coisa horrorosa, eu arrumo esse cabelo, ele passa um pente nisso, que coisa feia. O nariz afunilado, né? Tem todo um contexto que remonta à ancestralidade, porque uma pessoa com o nariz mais afunilado, com o cabelo liso, no território africano, que é um território de muito calor, ela não daria conta de suportar. O cabelo crespo, ele vem nesse contexto. O cabelo crespo, ele vem para ajudar a refrigerar a cabeça mesmo. O nariz mais achatado é para proporcionar uma melhor respiração num ambiente extremamente quente. Mas a gente sabe disso quando a gente sabe de onde que a gente vem. Se a gente não sabe da nossa história, a gente não dá conta de se empoderar, se apossar, se afirmar em cima dessas questões. Que eu acho que é importante a gente começar a pensar sobre. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, se não tiveram, depois procurem. A Etna é uma fabricante de móveis. Ela lançou uma propaganda bacana, muito legal. Eu já tinha conhecido aquela história por causa dos saberes tradicionais. Eu soube, foi um aluno, inclusive, que compartilhou conosco isso, em 2017. A Etna tirou do catálogo dela, do nome do catálogo, o móvel que todo mundo conhece como criado mudo. Vocês já viram essa... Vocês tiveram a oportunidade de ver a campanha da Etna? Depois vocês procurem quem não tiver visto. Ela coloca este móvel, que agora ela está chamando de móvel de cabeceira, e aí colocam
algumas pessoas negras sentadas do lado deste móvel, e as pessoas pegam uma carta e vão ler o que está escrito nessa carta. Não vou contar o resto, vai dar spoiler, quem ainda quiser assistir vai acabar perdendo a graça. Mas, enfim, nós convivemos com expressões, com palavras, com termos que colaboram e muito para a manutenção do racismo como criado mudo. Quando vocês assistirem a campanha, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas não só do criado mudo, até da grana preta, que a gente achava que grana preta se referia a uma coisa boa. Grana preta não se refere a coisa boa, porque na época da escravidão, falava-se em grana preta, referindo a um dinheiro que ganhava, e era muito dinheiro, com a venda e com o tráfico de negros escravizados. Que também é um termo machista, bem como não sou tuas negras, né? Que desvaloriza as mulheres negras quando fala que ela é de qualquer um, ou que qualquer um faz uso, ou, enfim. Esta e outras questões, outras falas, outras palavras, frases que povoam ainda a nossa vivência, que colaboram, ainda que de forma inconsciente, ainda que sem que as pessoas percebam, para a manutenção desse preconceito e desse racismo. E é importante que a gente atente para isso. Mas não tem jeito. O Brasil, desde sempre, desde que ele foi invadido, ele é habitado, a sua população, em grande maioria, em sua grande maioria, composta por pessoas negras. E foi por causa disso que veio a ideia de embranquecer o país, né? Eles tentaram tirar os negros daqui, mandando os negros de volta para a África, não deu muito certo. Eles tentaram trazer imigrantes de fora para diminuir a quantidade de negros, também não deu muito certo. Mas eu imagino que alguns de vocês, ou muitos de vocês, tenham conhecimento de famílias, pais, mães ou casal, que não quisessem que seus filhos casassem com homens ou com mulheres negras. Família negra, com filho negro, que não queria que seu filho casasse com outra pessoa negra, para evitar que os seus netos também fossem negros. Quando a gente fala da questão do racismo, ela é muito mais violenta, muito mais agressiva do que, às vezes, a gente mesmo pensa. Muitas vezes, esse pai, essa mãe que não queria que seus filhos casassem com uma mulher ou com um homem negro, na verdade, não era só por causa de racismo. Isso é uma busca de tentar uma liberdade, uma suposta liberdade, um caminho diferente para os seus netos, que de repente, se os seus netos viessem com a pele clara, ou com cabelo liso, ou com o nariz mais afinalado, eles não sofreriam o racismo, o preconceito que eles, os avós, passaram, né? É triste isso. É triste ouvir e saber de histórias como essa, de pessoas que tentaram embranquecer a família em busca de acabar com esse sofrimento, que é um sofrimento eterno, né? É importante, essa fala já é conhecida, que a gente não seja apenas não racista. Vocês já devem ter ouvido essa fala. É importante que a gente seja antirracista. Angela Davis fala disso. O que é ser antirracista? É a gente propagar isso que a gente está fazendo aqui hoje. Nós estamos na mesa, nós estamos falando, mas cada um de vocês que estão aqui acompanhando, as pessoas que estão também acompanhando pela transmissão ao vivo, cada um de nós somos multiplicadores em potencial. Se eu falar para mais 3, se Macota falar para mais 3, se cada um de vocês falar para mais 3, a gente amplia o leque de conhecimento e a gente possibilita que as pessoas tenham um empoderamento. A gente possibilita que as pessoas deem conta de se encontrar, de se sentirem bem, se sentirem confortáveis em serem descendentes afro-brasileiros, né? Dentro do reinado, foi possível fazer a transformação de alguns instrumentos que eram instrumentos de tortura, ou instrumentos de trabalho forçado, em instrumento de louvação. Então, para quem já conhece o reinado, e para quem não conhece também, existem, vou falar de 2 instrumentos, que é o patangão, que é um instrumento com chicalho, que é tocado com as mãos, que ele remonta à bateia. A bateia era um instrumento usado em mineração.
Ele era um objeto redondo, e aí as pessoas trabalhavam na mineração, pegando água e fazendo um movimento de ficar rodando a água até conseguir encontrar o ouro, o diamante. E no reinado, o movimento que se faz com o patangome é esse também, circular. As bungas, que são chocalhos amarrados aos pés, eles também remontam a um período triste, mas que foi transformado em instrumento de louvação. As bungas remontam aos grilhões, às correntes que eram amarradas aos tornozelos dos negros escravizados, que os impediam de andar, muitas vezes, né? Enfim, tudo que a gente sabe do que aconteceu na época da escravidão, e mesmo do que os nossos avós contam, porque o meu avô materno, por exemplo, ele nasceu em 1898. A escravidão tinha acabado de acabar. Na verdade, eu acho que, embora decretada no papel, os negros ainda viviam em situação de escravidão. Porque como que você sai de uma fazenda, você trabalhava como escravo para ir para onde? Para comer o quê? Para fazer o quê? E aí as pessoas se submetiam a ficar ali, a continuar trabalhando, para ter o que comer, para ter o que beber, enfim. É importante, muito importante, que a gente tome posse da nossa história, que a gente tome posse das nossas origens, das nossas raízes, né? Que a gente dê conta de caminhar. Quando o pessoal começou com essa fala de se fere a nossa existência, seremos resistência, eu ficava assim, gente, é o que o negro sabe fazer com especialidade. A gente não tem opção. As pessoas negras, elas não têm opção de não quererem ser resistentes, porque se a gente sendo resistente já tem tanto genocídio, né, da população negra, já tem tanto encarceramento em massa também das populações negras. Se a gente não for resistência, a gente não dá conta de viver, a gente não dá conta de ficar de pé, a gente não dá conta de sair da cama. E é importante, então, que nós, que somos pessoas negras, que continuemos tendo forças para caminhar, para continuar resistindo. E é importante que as pessoas não negras, elas consigam caminhar junto conosco. Cada pessoa que levanta essa bandeira, que impunha essa bandeira junto conosco, já é uma a mais para o nosso time, já é uma vitória. Obrigada, gente. Muito obrigado pelas suas contribuições também. Agora a gente pode abrir para um ciclo de perguntas, contribuições. E antes disso, eu fiquei aqui pensando também no histórico assim, da psicologia, né? De como que a psicologia sempre esteve pautada no saber da medicina. E como que a psicologia sempre rotulou os corpos, sempre marginalizou corpos. E ainda continua fazendo, né? Acho que a psicologia ela tem atuado quase que nos últimos tempos reparando danos, assim. Vamos repensar tudo que foi causado, toda a população durante muito tempo. E a gente está quase que com apagando incêndio, agora mais complexo ainda no contexto político que a gente está vivendo. Então, quando você trouxe a questão da retirada do quilombo, de forma grotesca, racista, é o mesmo que acontece todo dia na periferia, assim. A prefeita Albel sobe, linda, com uma equipe perfeita, assim, descendo, subindo o morro, pregando um monte de número nas casas, para ir construir um monte de apartamento, sendo que a dinâmica das famílias, elas são completamente diferentes, tem terreno, tem a questão de criação de animais. Aí a prefeitura vem e fala, olha, eu vou te dar aqui, sei lá quantos R$1.000, vocês se viram com isso aqui, vocês vão para o apartamento ali que a gente criou. E aí eu tenho atuado hoje faço estágio, né, dou monitoria, com acompanhamento psicossocial a famílias. E eu vejo o quão danoso tem sido para as famílias permanecerem dentro de um apartamento que a dinâmica é completamente oposta de uma vida numa casa. Sabe, assim, os danos psicológicos mesmo causados às famílias. E aí o psicólogo e o assistente social, eles são inseridos nesse contexto todo a primeira vez somente para fazer a entrevista inicial. Eles sobem, fazem um questionário, preenche um questionário limpo das famílias, a Albel vem e retira essas famílias, depois o acompanhamento não existe mais a partir dali.
Quem aciona vai ser o CRAS, e se chegar até a família, né? Então, eu fiquei pensando assim, que o Quilombo, a Umbanda, tem sido espaços que esses corpos marginalizados têm chegado, porque eu, por exemplo, enquanto um homem gay, negro, periférico, fui para a Umbanda, porque eu não era aceito em outras religiões, exclusivamente, inicialmente, por isso. E aí, depois que eu cheguei lá, que eu vi que lá poderia não ser só resistência, mas que poderia estar afeto, poderia estar junto com os meus, poderia ir e vir tranquilamente, assim, que eu seria aceito, né? E dentro da psicologia eu não vejo isso, assim. Na psicologia eu ainda preciso ser todos os dias resistência, assim. A gente precisa todos os dias estar desconstruindo e reconstruindo novos olhares. Então eu fiquei até tentando pensar nesse link psicologia e espiritualidade, psicologia e quilombo, psicologia em banda, como que isso tem se dado assim, na prática, porque na universidade que eu estudo, por exemplo, a gente mal pode falar sobre religião, exceto sobre religião católica. Então, assim, se eu tiver que fazer uma roda dessa aqui lá dentro da faculdade onde eu estudo, eu vou ter que maquiar o nome inteiro, assim, para chegar no patamar que eu quero. Né? Então, e sendo que meus professores são todos brancos, maioria ateu ou católico, e a gente não tem esse lugar, por exemplo, onde você está para falar de suas vivências. A gente pega a vida acadêmica, coloca um monte de professor para falar sobre chique demais, acho assim. Eu falo, gente, mas assim, eu não me sinto representado, eu nem quero falar chique desse jeito. Sabe, eu prefiro 1000 vezes sentar e ouvir a história de Makoto aqui, que a Esther trouxe também. Então, acho que é um diálogo para a gente repensar mesmo, assim, né? E que, inclusive, a partir das comissões do CRP. Aqui a gente tem a comissão que chama Clerótica, de espiritualidade, laicidade e outros saberes tradicionais, para a gente repensar essa prática da psicologia nesse campo, que é uma coisa que não é feita, né? Enfim, senão eu vou ficar aqui falando horas também. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Boa noite, meu nome é Fabíola. Primeiramente, agradecer, né, salve aí o conhecimento que vocês partilharam de uma forma tão leve, né, e tão sábia e sensível ao mesmo tempo conosco, né? E eu fiquei muito tocada, assim, o quanto a psicologia tem uma responsabilidade para que os modos de ser e os modos de vida de cada sujeito não sejam apagados, né? Porque é isso que o racismo faz, assim. É tirar essa essência, né? De cada uma, de cada um, né? Esse processo do embranquecimento, ele vai exterminando não só os nossos corpos físicos, né? Mas psíquicos também, né? Na medida em que eu fiquei pensando muito quando a Makota fala, né? Assim, dessa porcentagem de negros, né, dentro das religiões de matrizes africanas, e eu fiquei lembrando uma escritora negra, que é a psicanalista Virginia Vicuto, que ela trazia que o racismo, ele não embranquece só a cor, ele embranquece os costumes. E aí, assim, se vocês puderem compartilhar um pouco como é que vocês percebem isso, né, desse público que chega e do que faz, às vezes, né, a população negra. O que vocês acham, né, se tem alguma visão sobre isso, de estarem cada vez mais se distanciando dessa raiz, né, dessas raízes. E o quanto que é desafiador e cruel, porque é uma riqueza, né, da população negra que vai sendo retirada a partir do momento que se embranquece essa religião também, né? Você vê muitos negros em religiões evangélicas, né, católicas, enfim. É mais ou menos isso, assim, agradecer muito cada um e cada uma. Boa noite, meu nome é Penha e eu formei em psicologia agora em julho na PUC e estou participando aqui pela primeira vez nesse debate. Estou muito, assim, muito agradecida também por estar aqui.
Assim, quem é a gente, né, para falar qualquer coisa diante das vivências que vocês trouxeram? Gostei demais da conta de ouvi-las e principalmente de quando a Marcota fala, né, que devem sair desse lugar de vítima. Né? Tem que ser mesmo pessoas apropriadas da própria história. A gente gosta de escutar isso. Né? Quando você fala do cabelo, eu já tinha ouvido um filósofo falar sobre isso, né? A razão do cabelo ser como ele é. Eu também queria saber a razão da pele ser como ela é. Isso traz para a gente um conhecimento muito interessante, a gente não escuta falar isso. Né? Ficou só essa coisa de racismo, de que não aceita, de que por conta disso, isso, aquilo, e vai ficando sem conhecimento da história que existe. Né? Eu cheguei a fazer um trabalho sobre racismo, então eu fui mesmo aprofundar o máximo que eu podia e descobri coisas cruéis. E uma delas é que Minas Gerais foi o estado que mais praticou racismo. O Ouro Preto, então, nem se fala. Né? E quando vocês falam do sofrimento, da resistência, teve também uma senhora, no programa que eu estava assistindo, para poder fazer o trabalho, dentro da cultura também, não sei se no candomblé, se é numa festa de congado, falando do sofrimento, ela falou, minha filha, vem o sofrimento, a gente supera, vem outro, a gente supera, a gente está sempre esperando o sofrimento mesmo. E estava ali, né, lutando e mostrando a cultura dele. Então, assim, eu fiquei muito gratificada de estar aqui hoje. Tá? Fiquei muito contente mesmo de vê-los falando aqui para nós. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu estava tentando formular perguntas para que isso não vire uma mini palestra, só que ficou um pouco confuso. Queria agradecer e parabenizar, foi brilhante. Eu vou tentar direcionar mais ou menos os questionamentos, mas vai ser um só para as duas. Eu acho que vai ser só percepções diferentes. A Marcota fechou muito bem o texto e expôs que o conhecimento, ele, de fato, ele tende a ser opressor. E você concluiu falando, licença para chamar de vocês, concluiu falando assim, o conhecimento não mata. De contribuição, eu faço direito, estou no 8º período, e assim, o conhecimento às vezes mata, saber demais adoece. E eu cito a Neuza Santos, que foi uma escritora que pensou sobre consciência racial, e no final ela perdeu a vida, assim. Às vezes você conhecer demais e não ter essa perspectiva, visão, faz com que você chegue lá, mas não chegue saudável. Então, eu queria saber mais ou menos como que a gente vai fazer para aliar os saberes tradicionais com os acadêmicos, assim, mais na prática, do seu ponto de vista, mais ou menos, vivência. E para a Esther, que também contou muito bem, mestranda, deve ser super difícil numa faculdade qualquer que seja. Como, tipo assim, saber de onde vem, para onde vai, nesse meio mais acadêmico, como que está sendo, assim, mais dicas hoje para continuar mesmo, porque você tende a, quanto mais você sabe, mais você fica doente, e hoje a gente tem uma perspectiva legal que tem os psicólogos negros. E às vezes é difícil, porque eu faço acompanhamento, enfim, minha psicóloga é branca, e às vezes eu fico me pensando, será que ela vai me entender se eu falar dessa forma? E a gente começa a se pegar e fazer esse recorte, que para a psicologia é necessário que, assim, hoje é mais fácil o negro entender o negro. Só que também, como você muito bem disse, as pessoas precisam ser antirracistas. Então a formação da psicologia hoje, não tenho sombra de dúvidas que precisa ser repensada, para que brancos possam entender. A gente entende que nunca vai entender de fato, né? Mas que eles possam
eu não sei, se formar mais para entender essas coisas que seriam mais pautas negras, assim, intensas. E é isso que eu tenho para perguntar. E queria ouvir de vocês essa perspectiva. Como, assim, os problemas a gente já está sabendo. Como lidar mais do ponto de vista de vocês? Quais são as ações práticas de acordo com a vivência de vocês? O que pode ser feito? Obrigada, Titi. E a gente vai fazer essa rodada e a gente faz outra depois. Eu não anotei o nome do seu nome, Fabiola. Então, quando você traz, né, sobre a minha fala, realmente a gente preocupa muito sobre como que a religião, da religião de matriz africana, embranquecer da forma como ela vem embranquecendo. Mas o que a gente também tem, assim, a tranquilidade, é que quando eles vêm ao candomblé, eles vêm justamente para perder um pouco, para se livrar desse, a gente chama de obsessão, né, de apropriação. Porque uma coisa que a gente percebe muito da sociedade embranquecida é que ela obriga muito para apropriar. Então, ela quer bens, ela quer adquirir bens. Então, para ela, propriedade são os valores e princípios para a vida. E quando elas chegam às comunidades tradicionais, a gente diz para elas, olha, você vai apropriar do que é seu e da sua ancestralidade. Então, esquece de tudo que está lá fora, deixa lá. Se você sentir vontade, necessidade, você pode ir, mas aqui você é só mais um. Porque nós somos propriedades da terra. Então, a gente não quer, tanto, por isso que existe muito conflitos em demarcações de terras tradicionais, é justamente por isso. Porque se perguntar para mim, até onde vai o seu quilombo, eu não falo sobre metragem, eu não falo de uma forma geográfica, eu vou falar de uma forma que eu necessito e que ele me acolhe. Então, geralmente eu falo, vai até no córrego, na mina, vai até no pé de jatobá, vai até ali no manguezal. Geralmente, as comunidades, elas se reconhecem dentro dos seus territórios nesse contexto. E aí eu até vou falar um pouco mais sobre, acho que respondendo ou complementando também a fala da colega. Por exemplo, o Estado, ele precisa nos reconhecer do modo como a gente se reconhece no território. E não nos reconhecer como uma sociedade que é governada por uma outra organização. A gente não pensa dentro da comunidade dessa forma. A gente pensa como que nós vamos nos dividir para cuidar de quem cuida de nós. Então, a gente percebe, por exemplo, que nos saberes acadêmicos não traz essa preocupação. Né? Muito pelo contrário. Dentro da comunidade, você aprende, você alfabetiza lá dentro, você não alfabetiza. E aí, quando a gente sai, eu acredito que muito também tem a ver com as evasões na educação. Porque a gente não vê conteúdo ali que realmente vai nos suprir para alguma importância para a nossa sociedade. E aí a gente percebe também que o sistema, ele vem nos forçando, nos aprisionando, para a gente poder, na verdade, continuar a produzir privilégios para o sistema. Então, o sistema não vai abrir mão da gente nesse lugar. Por mais, então, que a gente se sobreviva, se resiste, insiste dentro dos saberes, né, acadêmicos, o sistema lá fora, ele ainda vai nos colocar num lugar para manter o privilégio de uma classe que está acostumada a apropriar.
Então, é uma doença. A gente entende que isso é uma doença, que a gente precisa trazer mesmo, ou estar dentro desses universos, desses espaços, justamente para a gente poder desconstruir isso e dizer, olha, abre mão um pouco, porque você não vai levar isso para sempre. Você não precisa para mais do que isso. Compartilha, contribui, cuida um do outro, porque aí a Terra cuida da gente. Não precisamos... A gente vê, por exemplo, a universidade o tempo todo obrigando, né, o estudante a desafiar o próprio limite da Terra, que a Terra permite a ele. Então, assim, agora eu vou voltar a você. Eu fico estudando, eu fico vendo, a gente recebe muito pesquisadores, né, professores fazendo testes, e eu vejo como que eles adoecem durante esse processo, gente. Isso não pode ser um processo para eles se tornarem doutores, eles vão tornar-se pacientes. Eles não vão se tornarem doutores em nada. E quando a gente vai ler, e o pior, que quando a gente vai ler aquela pesquisa que sugou toda a energia daquela pessoa, a gente não consegue entender um parágrafo do que ela escreveu. E aí, sem contar ainda que ela tem que citar nomes e referências de quem não viveu o universo hoje, o século XXI. Então, tudo bem, a gente tem que respeitar, sim, essas referências e os conhecimentos deles. Mas cadê os nossos conhecimentos que a gente está afirmando eles aqui hoje? Eles não foram escritos em lugar nenhum. Não existe. Não foram escritos, eles foram escritos de formas diferentes. E que hoje a gente conseguindo, né, através de muita organização e muita mesmo resistência e insistência, porque eu ainda falo, além da gente ser resistente, a gente é insistente. Porque para passar por tanto processo de eliminação e a gente ainda continuar a ser a maior parte da população desse país, é muita insistência. E aí, quando a gente percebe isso, a gente consegue ocupar lugares de fala, a gente vai lá e desconstrói uma biblioteca inteira, dizendo, olha, isso não existe, isso não existiu, isso é mentira, isso está desconstruído, isso está rabiscado, não está escrito. Você hoje tem acesso, os quilombos têm endereço, tem CEP, e as pessoas vão lá e quando elas veem, não é nada, a maior parte não é do que elas leram. Né? Não condiz com as pesquisas, com as teses. E o mais interessante, que eu também tenho percebido muito isso, é que quando a gente vai na fonte daquela referência que foi o texto, a gente acaba caindo dentro dos nossos territórios, a maior parte. Os maiores historiadores, os maiores antropólogos, muitos deles foram buscar seus saberes lá dentro dos povos tradicionais. E aí eles tornaram doutores, e aí eles têm que ser referência, mas ninguém diz, olha, esse lugar, essa escrita aí tem uma nascente que é lá. Vocês podem ir lá e conferir. E falando sobre também o cuidado que a gente percebe com a questão de quando o branco chega dentro dos terreiros, né? A gente tem muito cuidado porque nós perdemos a capoeira. A capoeira hoje ela não é mais uma referência, uma herança do povo negro. A capoeira hoje ela é um patrimônio de um país racista e que, em momento algum, ele reconhece um mestre dos saberes tradicionais como proprietário da capoeira ou os saberes da capoeira. Ele reconhece um mestre lá do exterior, faz campeonatos, querem até transferir, transformar, porque hoje a capoeira é uma ponte, né, que ela atravessou vários mundos. Hoje eles querem também colocar a capoeira como esporte, como campeonato, mas ninguém fala do samba, porque o samba ainda é uma cultura do povo negro. O povo negro segurou. Já a capoeira, realmente, ela escapuliu das nossas mãos, mas eu ainda tenho fé, eu acredito que a gente, numa reorganização, a gente retoma tudo que é nosso. Sobre também a questão de como fazer isso, né, de como unir os saberes tradicionais, os saberes acadêmicos,
Eu acredito que é na base da desconstrução mesmo. É a gente indo na fonte de onde veio esses saberes que a academia valoriza tanto e mostrar para a academia que essas escritas foram um pouco distorcidas. Ou então, sabendo que a fonte também, muitas das vezes, acaba sendo lá mesmo, nós mesmos, né? Nosso passado. E aí até o nosso presente também. Então, eu acho que eu acredito que não precisa trazer a religião como o foco, a solução para isso, mas eu também entendo que a psicologia é um caminho também de parar de dizer que os nossos atos e as nossas práticas, principalmente dentro dos espaços de educação, precisa ser corrigido dentro da psicologia. Às vezes, muito dos nossos comportamentos que eles vêm passado de vó, de pai, de geração para geração, chega no espaço, ele é reprimido, e aí chamam nossos pais e dizem, olha, se você levar o seu filho psicólogo. Como se a psicologia fosse a solução para nos embranquecer. É assim que eu entendo. E aí eu acho que é a psicologia começar a ter esse olhar também para a negritude. Porque ainda, para mim, falar de psicologia é uma coisa totalmente desconhecida, que eu não consigo acesso nem no SUS. Então, é um pouco desafiador ainda. Mas falar de como a gente poder unir esses saberes, a gente entende que o caminho é enegrecer. Não tem outro não. Pensando na lógica do nosso nome Resistência, resistiremos sempre, eu fico pensando aqui também, provocada pela fala do mestre João, da César, Associação Cultural Capoeira de Angola, ele também vem trazendo muita essa fala. Assim, ele está preocupado com isso, inclusive. Ele fala que daqui a pouco não vai ter mestre negro para ser formado, porque os negros estão saindo das tradições dele. E ele está muito preocupado com isso. Não sei se a gente pode falar que esteja acontecendo um caminho inverso, não sei. Porque por muito tempo, a capoeira, por exemplo, ela foi criminalizada e ela era tida como uma prática de delinquente. As pessoas que jogavam capoeira, agora, 1930 e poucos, 50 e poucos, eram presas pela Delegacia de Costumes, Jogos de Costumes, porque as pessoas jogavam capoeira. Mas eu fico pensando também que, pensando nessa lógica do embranquecimento, que a todo custo tentaram forçar, eu acho que a entrada de algumas pessoas brancas talvez diga respeito a isso, sabe? Nessas tradições de matriz africana. Assim. Porque no reinado, a gente tem o ensinamento de que o reinado para ser reinadeiro, a gente precisa de fé, humildade e aceitação. E assim como no reinado, nos terreiros também é ensinado que os costumes, os ensinamentos que são passados nos terreiros, eles são ensinamentos para a vida, como Makota já disse. A gente não fala de posses, a gente não fala de ter, a gente fala de ser. E no mundo, no século XXI, como estamos vivendo, as pessoas estão tão perdidas delas que elas encontram muitas vezes nessas religiosidades tradicionais um caminho, talvez uma resposta, né? E pensando também nesse embranquecimento, a gente sabe que não é a cor da pele apenas que define se a pessoa é branca ou se ela é negra. Tem todo um traçado que a gente consegue entender. Eu, às vezes, me pego fazendo esse exercício. Eu olho para uma pessoa que tem a pele mais clara, mas eu vou no nariz, eu vou nos lábios, vou nos olhos, porque no cabelo, esses traços todos indicam para a gente de onde que a pessoa vem. E eu acho que essas pessoas, quando elas entram
na capoeira, quando elas entram no terreiro de Umbanda, no candomblé, no reinado, elas vão em busca de uma essência, que elas não estão dando conta de ter onde elas estão, até onde elas estavam. E exatamente porque a gente trabalha com a natureza, com elementos da natureza, com o ar, com o fogo, com a terra, com a planta. O nosso espaço é esse, a nossa casa é essa. E muito nos preocupa todo esse desmatamento e o descaso que as autoridades têm com isso, porque a gente sabe das consequências que isso vai ter mais para frente para a Terra, inclusive para nós, né? Eu fico pensando aqui na questão do conhecimento que mata, e eu acho que mata quando há um choque de informações, sabe? Desconstruir as coisas, às vezes, é difícil, às vezes é doloroso, às vezes é deixar em carne viva. E, às vezes, as pessoas não querem se dar ao trabalho de fazer esse exercício de desconstrução, porque isso é um exercício. Como a gente aprende a ser racista, desaprender a ser racista é um exercício doloroso, que abre ferida grande. E o conhecimento, quando ele chega, que dá esse choque que mata, talvez tenha a ver com isso, sabe? Das pessoas não darem conta de lidar com a informação que elas já tinham e com a informação que elas tiveram a partir de então conhecimento e filtrar dentro daquilo tudo o que seria útil para ela. A gente faz isso na vida da gente também, porque senão a gente não dá conta, né? Se a gente for escutar todo mundo que fala mal da gente, fica complicado. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm esse hábito. E a gente tem que fazer esse exercício diariamente, de saber quem eu sou, né? Uma mulher preta, periférica. Isso, por si só, já é motivo suficiente para ter problema. E eu fico me perguntando todos os dias, desde que eu descobri essa minha vivência na oralidade, e é muito engraçado isso, porque eu vivi isso a minha vida inteira, e eu fui atinar agora para isso. Como que pode ser feito, como que pode se dar esse casamento dos saberes acadêmicos com os saberes tradicionais? Eu acho que é um casamento possível. Vai ser debaixo de muita luta. Mas eu acho que é um casamento possível. Eu acho que o fato dos saberes tradicionais já estarem na universidade já é um caminho, já é alguma coisa andada. Ali dentro, a gente vai mostrar para a academia as nossas necessidades. Inclusive, que a gente não precisa de data show e nem de mesa e carteira para a gente ministrar os nossos ensinamentos. Pelo contrário, nos terreiros, geralmente as pessoas sentam no chão, na decisa, na assistência, né? No espaço destinado à assistência. Mas é isso. É um caminho que vai ser construído em conjunto, porque do mesmo jeito que eles nos convidam para ir, eles também chegam até nós. E aí a gente tem esse exercício de mostrar para eles de forma agradável que não precisa daquilo tudo, que é possível ser muito feliz de pé no chão, respeitando e dando valor principalmente para os mais velhos, né? Eu fiquei um pouco preocupada na hora, antes de começar, até falei com o Breno, assim, a Macota vai falar antes de mim, né? Porque existe uma hierarquia dentro do candomblé. Isso chama respeito, né? Que eu tenho medo, não é qualquer coisa, é respeito. Além dela ser Macota, que é a pessoa que é responsável por cuidar das pessoas que estão em transe e das entidades que vêm, né? Nas pessoas que estão em transe, ela tem mais idade de santo que eu. Eu, perto dela, devo abaixar minha cabeça e ouvir o que ela tem a dizer. O que não impede que ela também me ouça. E isso é possível. Mas existe uma relação de respeito tão grande, que é tão natural dentro dos terreiros e dentro do reinado, de a gente saber que se tem alguma coisa que precisa ser resolvida, nós vamos na matriarca. Vamos ver o que ela tem para falar. Se não tem a matriarca, vamos ver as pessoas mais velhas. Porque a gente sabe que elas já têm uma vivência, que mesmo que elas não tenham passado por determinada situação, elas vão ter alguma palavra que vão nos ajudar a chegar numa solução para aquela questão. Eu acho que, para a gente não adoecer diante das ações de racismo,
a gente precisa continuar se aquilombando. E eu acho que isso aqui é um aquilombamento. Vocês estarem conosco, ouvindo, conversando conosco sobre estratégias para superar o racismo e como que se dá a questão do racismo na espiritualidade. Isso aqui é um aquilombamento, isso aqui é importante, isso se faz necessário reproduzir em outros espaços, né? E eu acho que a vinda das pessoas não negras também para os movimentos, para os espaços de tradições dos saberes tradicionais, é muito nesse sentido, de buscar segurança e de buscar raízes, porque a gente sabe que as nossas raízes são muito profundas. A gente tem muita ciência disso, e as pessoas que estão dentro dos terreiros, que ainda não têm ciência da profundidade dessas raízes, elas vão aprendendo no dia a dia, com fazer, com a Mamete Muiandê, nas ações dela, nas ações das entidades que trabalham com ela, a Macota do Ialê, a mesma forma. Assim acontece com os capitães de reinado também. A gente vê. Eu não preciso, por exemplo, que a Mamete Muiandê venha aqui e fale um rosário todo. As ações dela vão falar muito mais por ela do que as palavras dela. E se tem uma coisa que o povo preto sabe fazer, é agir com sabedoria. Principalmente nesses espaços de saberes tradicionais, de conhecimentos tradicionais. E é isso. Mais alguma pergunta? Meu nome é Marinete. Eu não quero fazer uma pergunta, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui ouvindo vocês, a Macota. Já conheço de andanças por aí e tive o prazer de conhecer mais perto a mãe dela, né? E eu ia, inclusive, eu ia fazer uma pergunta, mas vocês me responderam, e eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. A psicologia, nesse contexto de espiritualidade, de tradições. Eu acho até que a Macota podia fazer parte dessa comissão aqui no CRP. Sabe, eu acho que a Macota teria muito, porque a gente precisa ouvir. Vocês falaram de pé no chão. A gente é isso, sabe? A gente tem que parar de viver nas nuvens, a gente tem que colocar o pé no chão. É isso que a gente aprende, é isso que eu aprendo com a fala de vocês. Eu acho que nós, psicólogas e psicólogos, precisamos muito aprender. Eu acho que a gente precisa refazer algumas coisas no CRP. Não, na verdade, era só mesmo dizer um pouco mais sobre a questão, né, da psicologia. Eu acho que a gente é muita coisa para falar, que a gente precisa mesmo. Eu acho que nós, de tradição, povos tradicionais, a população negra em geral, a gente precisa criar uma ponte, né, de conexão, de comunicação com a psicologia. A psicologia precisa olhar para nós como pessoas também, não o tempo todo como pessoas que passaram uma doença, um problema, um desafio, ou querem estudar sobre os nossos comportamentos. É sempre assim, mas a gente também precisa, às vezes, de cuidado. E esse cuidado que eu falo é justamente da questão do racismo, do que ele provoca com a gente. Né? Ninguém fala, por exemplo, para uma criança negra ou para o pai dela que precisa levar ela ao psicólogo porque ela sofreu algum ataque violento de racismo dentro da escola e que ela, a partir dali, isso é o que a gente vê dentro da nossa comunidade. As crianças mudam o comportamento com a gente, né? E aí a gente
a gente começa a perceber que elas precisam de uma autoajuda, mas de uma autoajuda para elas se encontrar, se entender. Mas eu acredito que a psicologia ela não dá conta disso. Ela não quer discutir negritude, ela não quer discutir tradição. Ela quer discutir, eu não sei, eu não sei também, eu gostaria de ter que um psicólogo me falasse como que ele compreende, como que ele vê o ser humano. Porque ela não dá, com a gente, ela não dá conta. E se ela não dá conta, ela também não tenta aproximar, ela vai excluindo o tempo todo. Né? Ela exclui quando no negro, além da questão do negro, a identidade de gênero e o convívio desse indivíduo em relação social, coloca ele também como doente, né, ou com problema doente, que eu falo é problema psicológico. A psicologia começou a ser apontada como doença e não como cura, como solução, como compreensão ou como abertura mesmo de relações. E eu entendo, para mim, que a psicologia ela deveria propor isso, convívio entre as diferenças e não as diferenças para conviver. Tratar as pessoas, colocarem como doentes ou como diferentes, para que a sociedade possa reconhecer ela como mais um. Né? Isso. Eu gostaria de comentar um pouco, licença, porque eu fico pensando nesse processo de formação enquanto psicólogos, né, estudante de psicologia, e, Macota, eu aprendo a ser psicólogo fora da universidade. Dentro da universidade, a última coisa que eu aprendo é ser psicólogo. E principalmente sobre negritude. Sabe? Eu fui aprender um pouco mais sobre essas pautas de raça, de gênero, de periferia, de classe, nesses grupos de discussões, de fomento de debate, de participação. Porque dentro da universidade, o que eu aprendi foi estrutura. O sujeito ele é assim, isso é normal. Aí tentar destoar isso aqui, ele é patológico. Então, se ele é hétero, se for trans, é patológico. Se ele está adoecido, é patológico. Então, o olhar que a gente ainda tem na psicologia é um pouco disso, infelizmente. Mas é isso, assim, também. Eu acho que quando eu paro hoje para reparar o tanto que a psicologia mudou, eu já fico muito feliz, assim. Por isso que eu acho que a psicologia tem atuado em apagar fogo, infelizmente. Mas a gente está conseguindo evoluir, sabe? Então a gente precisa, assim, unir forças mesmo, sabe? Os estudantes que estão chegando, os psicólogos já formados, a gente está nesses lugares fomentando debate, tendo novas construções, né? Assim, inclusive de normativas, de vivências, de tudo isso, assim, para que a gente possa legitimar e não permitir que a psicologia continue no campo da medicina, né, dando rótulos, estigmatizando. Então, eu tenho observado um pouco disso, e essa é um pouco da prática que eu procuro fazer, assim, fora da universidade, sabe? Ô, Breno, em 2010, eu formei... Pessoal de casa, só para... Você falando que queria aprender, né, ser mais psicólogo fora da universidade. Eu formei em 2010, né, e na minha formação a gente não ouvia falar, a gente não discutia nem homossexualidade nas aulas. Não se discutia. A gente fazia algumas perguntas e os professores se omitiam, sim, não falavam mesmo. Então, você imagina, né, foi há pouco tempo, né? Tem pouco tempo, tem poucos anos isso. Então, o que você falou, assim, você tem toda a razão. Você aprende mesmo, fora, né? É lógico que faz parte, né? É importante, né? Você ter aí a sua graduação, mas continuar assim mesmo, né? Nos grupos, né? Procurando, enfim. Fora também, né? Faz parte. Nossa, é tanta coisa que vocês estão trazendo, assim, eu estou até emocionada. E aí, assim, queria só retomar um ponto que a Esther trouxe, assim, quando ela fala das dongas, é dongas, né, que colocam no C? Unga?
cunga, das cungas que eram colocadas, né, nos corpos negros escravizados. Sim. E aí eu lembrei também da máscara, né, que era colocada na boca, né, da população negra, negros e negras escravizados para silenciar. E aí quando você falou aí de colocar nos pés, né, assim, além de colocar na fala, para o sujeito negro não se expressar, né, é colocado nos pés para ele não se movimentar. Como que o racismo quer paralisar a gente o tempo inteiro, né? Assim. E aí eu fico pensando, quando você falou da fé, né, que a fé cura, me veio assim, no sentido de que entender o racismo e conseguir nomear ele é uma ferramenta essencial para fazer essa revolução íntima, né, do sujeito, da sujeita consigo mesma. E aí eu fiquei pensando assim, como que a gente precisa voltar na história para poder entender esses mecanismos que talvez hoje estão mais sofisticados, né, de silenciamento, de paralisar a gente, às vezes não querer sair da cama, porque senão a gente vai dando a resposta que o sistema quer que a gente dê, né, quer ficar no cantinho, quer não insistir, né, que não é resistir. E aí me veio isso, assim, o quanto que é devastador para a subjetividade, né, assim, para qualquer sujeito tentar sentir, ser, pensar no mundo de uma forma que o tempo inteiro vai ser negada, né, como se fosse um problema, né. E aí eu concordo demais que a academia, ela está num lugar ainda muito eurocêntrico, branco, né, e que quando a gente vai falar, a gente incomoda, né. Eu lembro que na época da minha monografia, eu não entendia muito bem, porque na banca, uma professora virou e falou assim, nossa, seu texto tem um tom de revolta. E aí eu não entendi o que era isso, sabe? Eu fui entender isso mais tarde e tal, mas tipo assim, o lugar de falar e de escrever é realmente outro lugar, né? E como que vocês pensam, não sei, assim, isso dentro da espiritualidade, como que a espiritualidade pode contribuir para esse processo das escrevivências, né, que a Conceição Evaristo já dizia, assim, da gente poder colocar o nosso ser e a nossa escrita no mundo, que não seja por esse jeito dominante, branco, eurocêntrico e colonizador, né, que eu acho que essa palavra ficou forte para mim, assim, né, de querer se apropriar de alguma coisa com conhecimento, mas talvez não, é só para poder se entender, né, que às vezes a gente tenta escrever. Gratidão. Uma outra coisa também que eu queria perguntar para vocês é como que vocês lidam com os convites que chegam neste mês. Eu acho que eles se intensificam muito mais. Né? E eu queria que você contasse um pouco também, assim, na conta, principalmente lá no Quilombo, né? Como é que chega isso, assim, todo mundo querendo que você vai fazer não sei o quê, falando sobre não sei o quê, e querendo visitar. Como é que é feito isso, assim, essa dinâmica? Você também tiver essa vivência enquanto psicóloga, né, enquanto da casa também, acho que seria talvez interessante a gente. Isso é complicado. E é muito complicado porque, por exemplo, como cada um dentro da comunidade domina, né, contribui com alguma prática para a manutenção coletiva, então eu acabo entendendo que esse lugar de fala externa é muito o meu lugar. E aí acaba ficando sobrecarregado. Por exemplo, 4, 5 atividades por dia, e assim, eu até estava falando com a minha irmã, estourei meu cartão de Uber, porque no mês de novembro, para dar conta de chegar a todos os espaços. A gente percebe, por exemplo, que muitos dos convites, principalmente a maioria dos que nos vêm, principalmente de espaços, né, que ainda mantém ali a colonização,
a gente chega justamente para poder cumprir a agenda. É assim, vamos falar que a gente falou da questão racial, vamos chamar aqui alguém do Quilombo. Eu conheço uma Cota, chama ela que ela vem. Eu conheço o mestre de capoeira, vamos falar de capoeira porque aí é menos barulho. Entendeu? Então, assim, muito dos convites a gente percebe que é só mesmo uma forma de prestar conta à sociedade de que eu não sou racista. Olha aqui, olha, eu estou até falando sobre isso. Mas durante isso é assim, a gente sabe e comprova que durante o ano inteiro ele foi racista, ele cometeu atos racistas. E até aquele momento que ele está abrindo aquele espaço ali para poder falar de racismo, justamente porque o mês é da consciência negra, então ele quer dizer que ele não é racista usando o próprio negro para falar de racismo, e não ele para poder falar de racismo. Isso. Então, assim, isso é bom porque também, da mesma forma, a gente hoje está mais fácil também de identificar o racista. A gente não identifica só o racismo, como também o racista, a partir de práticas, de atos, de comportamento. E aí vai de cada um dizer, olha, você quer continuar com essa pessoa aí do seu lado, que está só simplesmente dizendo que apoia as cotas, mas não pensa que para além das cotas ele não vai mesmo abrir mão ou confiar em você nenhum cargo de confiança, te deixar você ali, não só de corpo, mas também com toda a sua ideia e a sua proposta colocada em prática. Então, e aí é bom porque a gente consegue filtrar isso. Então, assim, e eu percebo muito isso de que quem tem provocado ações para poder discutir e falar, ou até mesmo denunciar o Estado enquanto racista, é a própria sociedade negra. Então, geralmente, igual aqui, por exemplo, essa mesa aqui é negra, a maioria dos alunos que estão nos escutando aqui também é negro, mas que eu acho que esse espaço, principalmente o espaço, a psicologia, vai eu lá voltar de novo, é também um espaço muito embranquecido, muito colonizador e que precisa ser desconstruído. E aí, quando a gente pode vir juntos dar esse recado, né, a gente espera que durante o ano ela nos dê o retorno ou diz, olha, tudo aquilo que você falou de mim, eu assumo e aí eu quero me corrigir, sabe? E dar oportunidades, porque pelo que eu vejo, psicólogos negros tem muito. Então, eu acho que a universidade ou o próprio Conselho de Medicina precisa olhar para dentro de si e colocar esses aqui, dando eles lugar de fala, porque isso já é uma conquista muito antiga nossa, sabe? Não precisava trazer uma referência que tem de militância ou de combate ao racismo, mas está, assim, aquele que a própria instituição formou, igual você, por exemplo, que você mesmo fala, como que o Estado te recebe lá fora. Houve a família no momento de acolher, onde o Estado se apresenta, mas depois fala assim, olha, perdão do Fábio, que agora nós vamos querer fazer bonito para outra. E é assim, eu acho que falar o mês de novembro é sufocante. E eu acredito que a gente precisa desconstruir isso e tentar levar, né, a fala de como de eliminar ou de apontar o racismo durante o ano todo, porque o racismo nos persegue desde quando a gente nasceu. A minha preocupação no mês de novembro é a gente conseguir passar efetivamente a mensagem que a gente gostaria de passar, sabe? Porque mesmo recebendo muitos convites, às vezes a gente as pessoas ouvem, mas elas não escutam o que a gente tem para falar. E aí, ao longo dos outros 11 meses do ano, elas vão continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, porque elas vão escutar aquilo que elas querem escutar, que muitas vezes não está relacionado com o que a gente trouxe, com o que a gente passou. Me preocupa muito o mês de novembro, em especial, a consciência que algumas pessoas negras ainda não têm.
E aí elas vêm nesse discurso de consciência negra nada, consciência humana, e Deus não criou raças, criou pessoas. Aquelas conversas que a gente fica assim, eu me desgasto com isso, eu deixo para lá, eu conto para ele, vocês contam. Mas às vezes eu acho válido a gente comprar essa campanha. O fato de ter aumentado a quantidade de pessoas negras como psicólogos, eu considero já um diferencial, porque nós vamos trabalhar na psicologia com recorte da negritude, né? E nós que temos essa preocupação com esse recorte racial, a gente busca ficar mais próximo, se fazer mais presente com esses espaços que buscam a sua forma, o seu aquilombamento, né? Mas é uma luta mesmo. E nós estamos começando. Na verdade, eu acho que a gente está engatinhando ainda, né? Nós temos sonhos, mas para além dos nossos sonhos, nós temos barreiras. E às vezes a gente perde muito tempo tentando quebrar essas barreiras. Mas a gente não desiste, porque a gente, além de resistente e insistente, a gente é atrevido e teimoso. E é por causa disso que a gente está vivo, inclusive. E é por causa disso que nós estamos aqui também. Porque nós somos tudo isso, e somos mesmo. E que bom que nós somos, né? É a forma que nós temos de sobreviver a todos esses desmandos, a todo o racismo, a todo o preconceito, a todas as manifestações contrárias à nossa existência, à presença dos nossos. Porque um corpo negro incomoda. Talvez seja por isso que os negros têm tantos assassinatos, né? O corpo negro incomoda. Por um lado é bom, mas a gente precisa saber o que fazer com esse incômodo que o corpo negro provoca, porque a gente não pode simplesmente, com o nosso corpo, incomodar e deixar daquela forma. Eu acho que nós temos a missão, nós negros, estamos em formação, nós temos a missão de levar para a sociedade também essa história. E racionalizar e refletir sobre o porquê que o corpo negro incomoda tanto, porquê que o corpo negro é tão rechaçado. Mais alguma contribuição? Mais alguma pergunta? Oh, meu Deus, desculpa, gente. Então, mas complementando mesmo a fala da Fabiola, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa quebrar um pouco esses rótulos, né, do que estavam aí escritos por alguém e dizer, olha, amar uns ao outro, mas a gente pode também respeitar uns aos outros, crescer e multiplicar para lutar e insistir, porque a gente precisa existir. A terra, nós não queremos terra, mas sim, a gente quer cuidar da terra, porque é a terra que alimenta a gente, e trazer isso como principal princípio para a vida. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, por exemplo, cuidar da nossa memória enquanto ela está viva, né? Porque depois que ela morre, qualquer um pode contar a história dela diferente. E igual quando eu falo muito essa questão, né, que a faculdade, as ciências, ela obriga você a ler disparadamente, e isso vai te distanciando cada dia mais dos mestres que poderiam estar ali contando, falando, sabe, na oralidade. Eu acho que quando a gente ouve, soa muito melhor do que molhar o dedo, passando um papel para virar a página.
Então, eu acho que existem outros sentidos que a gente precisa atribuir isso com princípios, né? E desligar um pouco dessa tecnologia robótica que a sociedade, que tenta transformar os humanos em exatas. Eu acho que tem momentos que a gente quer tirar o pé do chão mesmo, gente. Quer sentar no chão, quer chupar uma manga com a mão, lambuzar toda. Por que não pode fazer isso? Ou então, por que tem que fazer isso escondido? Onde que está o proibido? E por que quando fazem, falam que a gente está doente mentalmente, porque nós perdemos a compostura de status que uma sociedade que não existe mais deixou isso aí, e a sociedade quer isso como herança para poder levar para um mundo que não está dando certo. Não está. A gente percebe aí que as ciências, ela não deu conta, sabe, de tantos desafios que ela fez para o mundo. Tanto é que agora a gente vê a própria ciência nos chamando para poder dizer como é que a gente vai consertar isso. E é isso. E é esse o meu olhar, sabe, de compreender hoje de como que a gente pode criar outros caminhos para poder ser doutor. Não precisa destruir nada para poder mostrar o conhecimento. Vamos construir, porque destruir já teve uma manobra e uma massa aí que já fez isso. Eu acho que agora é isso. A gente precisa somar e reconstruir esse planeta, cuidar mais um dos outros, cuidar. Outro dia eu estava vendo lá, gente, os asilos. Nosso terreiro é uma coisa que a gente não pensa nunca. Quando você fala, eu beijo a mão do meu mais velho, e nós mais velhos beijamos a mão dos nossos mais novos, porque a gente tem certeza que hoje a minha mão alimenta ele, mas amanhã, quando eu não der mais conta, é a mão dele que vai me alimentar. Então, eu também tenho que tomar benção às mãos, porque as mãos é a coisa mais sagrada que a gente tem. Então, é assim. Outro dia mesmo, a Tayane aí, eu estava falando, professora do Luan, eu estava falando para ela, meu netinho, Iane, ele ama comer com a mão, ele come tudo com a mão. Então, às vezes, ele quer, quando ele não está comendo a comida, a gente coloca ele no chão e ele pega a comida com a mão e ele come tudo. E aí, isso, quando a gente lembra, e é muito engraçado que isso está na ancestralidade de nós todos. Porque quando eu falo dessa questão do comer com a mão, todo mundo lembra da avó fazendo, amassando um bolo de comida e colocando na boca de todo mundo. Então, e isso era tão bom, por que isso se perdeu? Por que hoje é certo comer com garfo e faca? Por que as pessoas querem nos dar nota por um português que não é a nossa língua, é uma língua imposta? Né? Por que não nos permite falarmos como falavam os nossos ancestrais? E por que hoje, cada um num país miscigenado, por que todo mundo tem que falar logo a língua do colonizador? Né? Por que essa é a língua que se ensina dentro da escola? Por que essa é a língua que vai me ensinar a comunicar com o outro, se é uma língua que me lembra a tortura, que me lembra o castigo, que me lembra até mesmo o apagamento da minha própria identidade? Por que eu tenho que falar ela? Porque para mim falar ela, para mim poder falar direito, eu tenho que falar essa língua portuguesa? Que português é esse? De onde que ele veio? E por que ele é a minha língua? Mais alguém? Bom, gente, eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição de vocês. Acho que foi muito potente. Fica aí para a gente repensar essa psicologia que queremos, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai se quilombar, se fortalecer, estar junto, nesse afeto. Reforçando de novo, o próximo Psicologia em Foco ele vai ser sobre HIV/AIDS e juventudes, um diálogo necessário, no dia 4/12, às 19 horas, aqui na sede do CRP. Obrigado também, pessoal de casa. Obrigado a vocês e ótima noite e até a próxima.